Olá, prezados cursistas, sejam bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Antes de começar a nossa aula, vou fazer uma breve apresentação a meu respeito. Meu nome é Geomar, eu sou engenheiro civil, projetista e professor, pós-graduado em gestão de projeto, e estou aqui para apresentar para vocês a disciplina de técnicas de construção, do nosso curso de infraestrutura escolar. A disciplina será fracionada em duas videoaulas. Nessa aula 1, que vamos ver agora, vamos abordar a parte de construção como aplicação de materiais e também as relações desses materiais com a sustentabilidade ambiental. Vamos falar ainda sobre a evolução técnica das construções, numa visão do passado e presente. E no fim da nossa aula 1, iremos abordar sobre a parte do edifício escolar. Na sequência, iremos com a nossa aula 2, abordando sobre técnicas de construções aplicadas à escola e para finalizarmos, vamos falar sobre o papel do funcionário na construção, conservação, manutenção das escolas. Então, todo mundo preparado aí? Vamos começar? Como muito de nós já sabemos, desde lá de trás da história antiga, né, desde os primórdios, homens das cavernas, todo ser humano buscava um abrigo. Né? São muitos os povos antigos, como a gente já ouviu falar, dos egípcios, incas, dos romanos, mas os povos mais antigos são os que viviam nas cavernas. Né? Naquela situação, as cavernas proporcionavam uma proteção da chuva, do frio, além dos animais predadores. Após esse período, a população nômade se espalhou pelos continentes e foram se desenvolvendo, ao longo do tempo, novas técnicas para se abrigar artificialmente. Na atualidade, quando perguntado a uma pessoa, né, onde é seu abrigo, né, todo mundo vem na cabeça assim, a nossa casa. Né? Mas aí, as construções daquela época para cá não se limitaram somente a residências. Né? Hoje a gente vê, né, foram criados hospitais, supermercados, shoppings, né, escolas e universidades. Okay? No Brasil, as edificações são construídas com diversos materiais típicos. Né? Os mais conhecidos aí são o cimento, a areia, o tijolo, brita, né, as barras de aço, a madeira, a telha, além também de usar na construção civil a água, né, a energia elétrica também para os equipamentos para funcionar. Também temos elementos já prontos, né, chega na obra e já instala, que são janelas, né, os fios elétricos, vasos sanitários, pisos, azulejos, enfim, muitos outros. Mas vocês já pararam aí para pensar de onde são extraídos toda essa matéria-prima para a fabricação desses materiais? Já pararam aí para pensar sobre isso? Acredito que todos aí saibam a resposta. Né? Pois é, os materiais são extraídos da natureza, gente. O que significa que a construção civil é uma atividade que gera impacto ambiental. Okay? O cimento, por exemplo, é um material fabricado na usina, mas os seus compostos são extraídos de grandes jazidas, causando impacto visual, né, e também gerando impacto ambiental. O processo de calcinação do cimento é uma das etapas que lançam grande quantidade de CO2 na atmosfera. Né? No nosso material aí da apostila de estudos, tem um dado importante que vale destacar, que para cada 1.000 quilos de cal virgem produzidos, são gerados 780 quilos de CO2 na atmosfera. Ou seja, para 100% de produção do material, lança-se 78,5% de poluição na atmosfera só para gerar aquelas 1.000 toneladas. É muita coisa. Okay? Então, no processo de fabricação do tijolo cerâmico, também são retirados os materiais da natureza. Né? Além disso, gera-se um impacto ambiental. Temos o impacto do cozimento do tijolo em fornos de alta temperatura, que são alimentados com o uso do carvão vegetal. Nisso temos o impacto causado pela extração da madeira para a produção do carvão
E também os problemas dos gases liberados na atmosfera pela queima desse carvão. Uma coisa vai levando a outra e por aí vai. Só para vocês terem mais um exemplo de um material que gera um enorme impacto ambiental em sua extração, é a areia. Porque sua maior parte é extraída dos leitos dos rios e das encostas dos rios. A extração da areia causa um enorme impacto ambiental porque contribui diretamente para o assoreamento dos rios, mudando até mesmo o curso da água. E, consequentemente, pode causar até a desertificação desse rio. Mas, para ilustrar, vamos a alguns exemplos na lousa, ok? Então, prezados, a gente tem aqui, ó, só para vocês terem uma noção, aqui é uma planta de fabricação de cimento. Então, nessa região aqui, ó, só para vocês terem noção, a gente tem uns vales aqui lindos e maravilhosos aqui, ó, muito bonita a natureza, mas olha para você ver o que faz a extração do cimento, né? Além desse impacto visual que a gente já assusta, né, ver uma área totalmente degradada, é feito esse impacto ambiental, né? Essa área aí nunca mais será a mesma, né? Não será replantada e não será reutilizada. Então, realmente fica totalmente inútil esse terreno depois. A gente tem um fluxograma de como que é fabricado o cimento, né? Só para vocês terem uma noção das etapas. Aqui a gente tem na primeira etapa a extração da argila e do calcário, que é mais ou menos aquela imagem que a gente viu no slide anterior. Depois desse material, utiliza uma logística de transporte de caminhões, então se usa o diesel, né, um combustível fóssil, que também polui o meio ambiente. Depois é usada a britagem, aqui vai ter energia elétrica, que vai movimentar as máquinas, mais, né, degradação, que a gente precisa aí, né, inundar rios e conseguir mais energia cada vez mais. Depois vai para depósitos, né, para moinhos. Toda essa etapa aqui, ó, homogeneização, utiliza sempre energia elétrica, tá? No caso aqui do forno, vai utilizar alguns combustíveis, né, que aqui gera o CO2, né, na atmosfera. Depois disso, ele vai para os silos de clinker, né, depois a gente vem aqui para algumas adições, né, cada cimento, cada CP2, o CP3, cada um deles vão ter, né, seu tempero ali, sua dosagem de cada material. Depois é novamente moído esse cimento. Depois vem para a etapa de separação aqui nos silos. E depois vai para a etapa de envase nos pacotes, né? E disso é feito o transporte, né, usando combustível fóssil mais uma vez, até chegar na nossa residência, no depósito aí perto da sua casa, ok? Só para vocês verem o do tijolo. Tijolo também, né, a gente vem desde a extração da matéria-prima, né, que gera um impacto ambiental. Toda a logística de transporte é feita através de máquinas, através do diesel, né, tanto aqui na extração e aqui no transporte usa o combustível fóssil. Vai para a produção, onde a gente vê aqui, ó, a fábrica, né? Dentro da fábrica tem o forno, tá? Aqui vocês veem aproximadamente a imagem do tijolo sendo cozido, tá? Para alimentar esse forno aí são utilizados o carvão. Para isso tem que plantar madeira, para plantar madeira tem que desmatar e por aí vai. E a gente tem a distribuição até chegar aí no depósito. E a gente tem o uso da telha ou do cimento, do tijolo. O que acontece? O bom desse material é que nos últimos tempos, né, ele tem ocorrido a reciclagem. É um material que a gente consegue fabricar um tijolo aí ecológico. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ou então esse material pode ser levado para o aterro sanitário ou aterro adequado. Aqui, ó, só para mostrar para vocês a questão da areia. Então aqui é o que eu tinha falado sobre né, os bancos aí, os barrancos aí dos rios, né? Ou então dentro do próprio rio, eles vão escavando aqui, ó, dentro do próprio leito, ou seja, eles vão mudando o ecossistema todinho do rio, só para gerar, no caso da areia. Mas também para brita, qualquer outro material que você vê da construção civil, todos eles geram impacto ambiental, tá? Só para mostrar para vocês, através da ilustração, essa parte aí, ok? Então, pessoal, vimos o quanto a construção civil pode influenciar diretamente na degradação do meio ambiente. E é pensando nisso que se faz necessário o aperfeiçoamento da construção civil,
visando justamente a redução desse impacto ambiental que nela provoca. Por isso, vai algumas perguntas para a gente ir refletindo aí ao longo da nossa aula, né? O que fazer com os entulhos de materiais da sua escola, né? A sua escola recicla material velho que não usa mais? Um exemplo aí, ó, cadeira, carteira, né? Armários. Vocês reutilizam isso, né? A sua escola costuma reaproveitar o entulho produzido por uma construção, né? Vamos observar. Então, gente, cada vez mais, na atualidade, tanto ouvimos falar em sustentabilidade e cuidar, né? Sustentabilidade é cuidar do meio ambiente. Então, vocês sabiam que existem órgãos que cuidam justamente do planejamento e da gestão de resíduos de construção civil? Alguém sabia disso aí? Então, existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, né? Esse CONAMA, através de gestões públicas, né, do Ministério do Meio Ambiente, estabelece diretrizes e critérios através de procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, através de ações para minimizar esses impactos ambientais. Tudo isso está descrito aí na Resolução 307 do ano de 2002. Essa resolução indica os procedimentos para o reaproveitamento adequado dos resíduos gerados na construção civil. Bom, na prática, isso não funciona muito bem. Até mesmo porque não existe uma fiscalização abrangente, além da nossa cultura brasileira de não se preocupar tanto com o meio ambiente. Nas escolas, em fase de obras, ou até mesmo em obras residenciais ou comerciais aí da sua cidade, onde vocês costumam passar, já observaram aí algum controle, alguma fiscalização? Geralmente em cidades pequenas ou de médio porte, né, o pessoal costuma, né, alugar aquela caçamba, liga lá para o disco caçamba, ou chama lá o carroceiro, que vai pegar aquele entulho ali da sua obra, né, e levar para um destino qualquer que você não sabe onde é que está levando. Então, agora sabendo disso, né, que o objetivo da CONAMA é a preservação do meio ambiente, temos que aprender então a reutilizar. Temos também a responsabilidade de reutilizar o que pudermos, né, e sempre descartar somente o que não pode mais ser reutilizado. E na hora do descarte, temos que ter aquela preocupação de saber para onde está sendo destinado esse resíduo, né, de construção civil. Existem áreas aí, né, as áreas que recebem esse resíduo, ela deve possuir um licenciamento, tá, para esse beneficiamento e aproveitamento do material. Afinal, o planeta é de todos nós, temos que pensar aí nas novas gerações, né, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim. Mas, para mais um exemplo aí, eu vou mostrar para vocês na lousa algumas imagens, tá bom? Então, pessoal, como eu tinha falado, o tijolo, todo material cerâmico, tijolo ou telha, ele tem essa vantagem de ser reciclável, né? Ele é beneficiado, né? A gente pega os entulhos, né? Algumas empresas fazem isso, pega um entulho e leva para uma britagem, dessa britagem já sai um material meio que pronto para ser utilizado no tijolo ecológico, né? Esse tijolo de entulho ou tijolo ecológico, a diferença do tijolo de entulho para o ecológico, muita gente já vê essa figura aqui do tijolinho ecológico, já pensa que é feito da mesma forma. Mas na verdade o de entulho, ele usa o que sobra da cerâmica, do tijolo de cerâmica e da telha, né, triturado ali no moinho e peneirado, e adiciona um pouquinho de cimento. Então ele não é cozido igual aquele outro tijolo, então ele é prensado numa máquina. Pode ser manual ou uma máquina automatizada. Já o tijolo ecológico, ele é feito através de porções de terra, ou seja, cerca de 90 a 80% de porção de terra e de 10 a 20% de cimento. Então, também prensado, né, ele não é cozido, né, ele é apenas prensado, tá bom? Então, um tijolinho aí que todo mundo pode começar a usar. E temos também a classificação dos materiais, tá? Na obra aí, ó, quando a sua escola tiver uma obra, a gente tem que ficar esperto com isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai estar lá na sala virtual de vocês, não precisa assim todo mundo desesperar para anotar tudo, tá?
Pode ficar tranquilo que eu vou deixar esses slides lá salvos na sala virtual. Mas a classe A dos resíduos, eles são, né, justamente a parte que mais se recicla, que são tijolos, telhas, né, algumas placas de revestimento, resto de argamassa ou resto de concreto que dá para processar ali naqueles moinhos, né. Já a classe B são os resíduos diferentes desse aí, que são os plásticos, né, papelão, né, os metais, madeiras, vidros, né, são outros tipos de materiais que também são recicláveis. Classe C, né, a classe C são resíduos que ainda não foram, né, desenvolvidos aí a parte de reciclagem deles, né, um exemplo, o gesso. O gesso ainda não se inventou aí uma forma de reciclá-lo, né. E a gente tem a classe D, que essa aqui é a mais preocupante nas obras aí, que são os materiais que possuem algum tipo de combustível fóssil ainda na sua fabricação, né? Então esse aqui realmente tem que, né, geralmente na lata do produto já tem ali a maioria já tem algum número do 0800 lá que você liga para o pessoal recolher, tá? Algumas empresas estão preocupadas, né, na sua imagem aí, de recolher as latas, que no caso aí são solventes, né, óleos, tintas, né? Essa classe D aqui ainda não tem como reciclar, tá? Bom, caríssimos, agora vamos falar sobre um novo tópico, né? Um assunto muito importante, que é a evolução técnica de construção. Bem, no passado, cada povo adotou um estilo próprio de construção. Isso foi devido aos materiais disponíveis ali nas proximidades e também das condições específicas em que viviam. Muitas vezes as técnicas construtivas eram baseadas em valores religiosos, valores sagrados, políticos ou até mesmo por influências artísticas. Na arquitetura religiosa, nos séculos passados, né, houve uma influência muito forte nos tipos de edifícios escolares. Naquela época existiam alguns estilos, né, vamos dar alguns exemplos aí do estilo gótico e o estilo barroco, que são alguns que existem nas maiorias das cidades. A arquitetura gótica, ela possui uma forma pontiaguda, tipo de catedral, né, que vemos aí, muitas cidades têm, né, catedral. Essa forma, além de estrutural, tinha o princípio do simbolismo de apontar para o céu, mas, assim, independente do estilo de construção, a pedra era o material mais utilizado. Tanto assim, para revestimento, né, que o pessoal usava nas paredes, né, o pó da pedra eles faziam cimento, tá? Como também na sustentação desses edifícios, né, no baldrame, que muitos conhecem aí como alicerce, tá? As janelas do estilo gótico recebiam vitrais com informações religiosas que, através do efeito ali da luz do sol, né, transmitiam uma mensagem ali. Assim, como são muitos os estilos, né, o material aí é muito rico, eu vou estar repetindo isso toda vez aí nas aulas, né, eu peço que vocês leiam o material para conhecer outros estilos, tá? Assim, para a gente não ficar adentrando muito, beleza? Mas eu vou mostrar dois estilos ali para vocês. Quem não relembrou a imagem aí, eu vou mostrar aqui só para vocês estar lembrando, tá bom? Então, aqui é o estilo gótico, né? A maioria das cidades aí onde a gente vê, no nosso país, ou até mesmo em outros países, a gente vê esse estilo, né? Com alguns pontiagudos aí, muitas janelas enormes, né? Aqui na parte interior, a gente vê um pé direito, né, que é a distância, né, pé direito, assim, só para vocês entenderem, um exemplo, a gente tem uma casinha aqui, ó, pé direito é a distância aqui do piso até essa parte aqui mais, vamos dizer assim, mais alta aqui da parede, tá? Então a gente vê aqui, ó, no interior, grandes vãos, né, enormes aí, grandes janelas. Esse é o estilo gótico, tá? No caso, a gente tem um estilo barroco, que é bem presente aí principalmente em Minas Gerais, né, estado que eu moro aí, que é Mariana, Ouro Preto, né, aquelas cidades. Também ele tem um pouquinho assim de influência religiosa, assim, bastante, né, mais a cultura portuguesa mesmo. Mas você vê que as janelas já são menores, né?
não são assim janelas gigantescas ao entorno da obra, são janelas mais moderadas. Aqui no interior dá para a gente observar isso também, é um ambiente mais fechado, mas também aqui ó, tem um pé direito muito alto, né? A parte estrutural dessas obras realmente é fantástica, é fascinante. Então, caríssimos, agora vamos falar sobre a nossa história, né? A história do Brasil. O primeiro tipo de construção mais comum que se multiplicou foi a casa grande. Essa casa grande, ela tinha um engenho para moer a cana de açúcar, né? Ou conhecido na época como casa do engenho. Esse tipo de construção era, na verdade, um pequeno retrato da sociedade existente no Brasil colonial. Geralmente eram casas grandes, construídas à base de taipa, né? A palha com adição de barro, além de utilizar a pedra, né, no alicerce, ali que a gente conhece hoje como baldrame, além do uso do cal, né, para pintar, teto de palha ou telhas cerâmicas, né, aquela telha mais antiga. Dependendo do recurso, né, dos senhores ali da fazenda, o seu piso poderia ser de terra batida, né, aquela terra batida, ou o piso com assoalho de madeira. Como esse estilo foi muito ditado pelos portugueses, né, que era outro clima lá em Portugal, muitas fazendas eram adaptadas ao nosso clima, né, de acordo com cada região. Mais uma vez repetindo aí, não vamos adentrar muito na história, né, o nosso foco vai ser sempre mais essa parte de construção, mas tem muitas passagens aí com explicações sobre os aspectos culturais, que influenciaram na arquitetura brasileira. Eu peço aí que vocês dêem uma lida na apostila, da página 30 até a página 42, ok? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o edifício escolar. Vamos conhecer como é a representação gráfica ou desenho arquitetônico, né, e suas simbologias, objetos, entre outros assuntos. Vamos aprender como a leitura e a interpretação do desenho arquitetônico facilitará no entendimento, né, de vocês em caso, né, de algum reparo ou até mesmo para conversar sobre o projeto, né, da sua escola. Pode ser uma conversa com o engenheiro ou com o arquiteto, né, uma eventual futura reforma ou ampliação da sua escola, né. São as representações gráficas ali contidas no desenho arquitetônico do edifício, né, e de seu entorno, que serve de comunicação entre o projetista, né, com o cliente, assim, como é que ele pensou, como o cliente precisava e até mesmo para executar essa obra. É importante saber ler, né, vocês saberem ler, né, exercitar aí e até mesmo saber fazer algum desenho ali ou até mesmo um rascunho, tá? Para facilitar o diálogo com outros profissionais, além de saber fornecer e receber informações de maneira mais qualificada. Afinal, fazer e refazer a obra no papel é muito mais barato do que ficar lá fazendo, demolindo, né, o tempo inteiro, ok? Então, por isso, planejar a obra, né, no desenho antes de iniciar uma construção é também mais econômico, tá? Mas antes de adentrar mais sobre o assunto, vamos conhecer alguns formatos de desenho na lousa? Então, todo desenho a gente começa pelo formato, tá, gente? A gente tem no Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? A ABNT. Então a gente tem os formatos padronizados, não só aqui no Brasil, como em outros países. Por que é padronizado? Porque senão cada um ia desenhar do tamanho que queria. Então todo desenhista, todo arquiteto, todo engenheiro ele já sabe que o formato ele tem um padrão, ele tem uma dimensão que a gente tem que seguir, para não ficar um negócio bagunçado, tá? Então o formato A0 é o maior formato de todos. E, curiosamente, sempre a gente partindo do formato A0 ao meio, aí, gerou o formato A1, olha para vocês verem. Partindo do formato A1 ao meio, a gente gera um formato A2, olha para vocês verem aqui, ó, como se fosse o A2 aqui, ó, igualzinho. E assim sucessivamente, partiu o A2, ficou do mesmo tamanho do A3, e aí vai, tá? Mas eles têm dimensões, tá? 841 milímetros, 1189, tá? Isso aqui vai estar lá no slide, não precisa vocês ficar anotando, tá bom? Todos esses formatos, ali a gente viu só os tamanhos, eles têm, né? Às vezes a gente vai adentrando assim devagarzinho, daqui a pouco vocês vão ver um formato, vocês vão
entender eles perfeitamente, tá? Todos os formatos, eles têm essas medidas aqui de margem, né? A gente tem a margem superior, inferior, a margem direita, todas elas são iguais, né? No caso do A0, A1, A2, A3, são padronizadas, tá? Só o A4, que é um formato menorzinho, que é 5, essas margens aqui. No caso da margem esquerda, ela é um pouquinho maior para fixar a folha, tá? Geralmente faz uns furinhos aqui e fixa essa folha num pente de desenho, que a gente chama de pente de desenho, tá? Mas basicamente é só para vocês entenderem que existem margem, tá? Além da margem, existe a legenda aqui, ó, que nós vamos falar mais à frente agora. Outra coisa antes da gente entrar na legenda, que fica aqui, ó, o formato às vezes ele é um pouco grande, né? Às vezes para circular na obra fica um pouco difícil, a gente pode dobrar o papel, tá? Então, geralmente existe uma dobra padronizada também, tá? Tem uma forma correta de dobrar. Muitas vezes, ao receber um projeto, você já vai receber ele dobrado, dentro de um saco plástico, uma pasta, tudo organizado. Mas igual a moça está segurando o papel aqui, ó, essa é a forma ideal de você, caso o seu projeto estiver dobrado ou não, né, ou estiver enrolado em um tubo, a forma correta, né? Segura mais ou menos aqui no meio da folha, né, estica o projeto, igual ela está fazendo, né, não vai pôr o desenho de cabeça para baixo não, tá, gente? Observa lá o sentido das letras, tá bom? Para não inverter a obra lá na hora de fazer, tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes. E também a gente tem aí a legenda, tá? Que é aquela parte que eu mostrei lá, ó, caso alguém não lembre aí, a gente tem um formato aqui, né? Vai ter aquela margem, né? E aqui fica a legenda, ó. A legenda, ela é padronizada, né? A gente não pode fugir dessas dimensões aqui não, tá? Mas aí na legenda é importante ter, né, o nome do proprietário, quem são os responsáveis técnicos, né? No caso, esse responsável técnico ele tem que ter um registro aqui no CREA, tá bom? Que é o Conselho Regional, né, de Engenharia e Agronomia. Tem que ter algumas informações da obra, né, lote, quadra, identificação, né, de qual é a unidade de desenho que está usando, data que foi feito esse desenho, se é um desenho comercial, se é um desenho residencial, onde que está a rua, né? Qual é a folha, se existe mais de alguma folha, escala, enfim. Né? As letras também, elas são padronizadas, né? A gente não pode sair colocando letras gigantescas aí na legenda, né? Não pode colocar pequenininha também. Então é só para você saber que existe uma padronização, tá bom? Ó, mais calma, né? Que vamos um passo de cada vez. Agora vamos aprender sobre o desenho arquitetônico e como ele é representado. O desenho arquitetônico ele deve conter todas as informações elétricas, hidráulicas, dentre outras informações necessárias para ser executada a obra, ok? As edificações são objetos tridimensionais, ou seja, possuem as 3 dimensões que lembram o plano cartesiano, né? O eixo X, Y e Z. Quem não se lembra aí não tem problema, tá? Nós vamos rever essa parte. Mas é importante saber que no desenho técnico, a obra ela é representada em partes, né, numa folha de papel. E geralmente a folha de papel ela é 2D, né? Então, é como se fosse desmontado. Você pega uma parte da obra e representa nessa folha, tá? Isso tem o nome de projeção. Mas é meio difícil vocês entenderem eu falando, eu vou fazer uma representação na lousa, tá bom? Então, quem não lembra aí do plano cartesiano, né? A 7ª série, 8ª série, repete do 2º grau. Então a gente tem aí o eixo cartesiano, usado também em matemática e física, algumas partes. Então sempre na folha a gente vai ver igual está aqui, ó, eixo Y, eixo X. O eixo Z, que é o eixo com sensação de profundidade, a gente não vai conseguir ver, que é o mesmo caso da folha de papel, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai fazer um triângulo, nesse caso aqui que a gente mostra o eixo X e o eixo Y, a gente está vendo o nosso triângulo aqui, ó, e a gente não sabe se ele a profundidade, se é profundo, se é alto, não dá para saber. No caso do 3D, aí já entra essa sensação de profundidade que é o eixo Z. A gente continua vendo o eixo X, o eixo Y, né? Aqui a gente tem um desenho de quase um cubo, né? Mas é basicamente isso. Você consegue visualizar a peça meio que em 3 dimensões, né?
por isso que é chamado de 3D. Então, o desenho, ele é basicamente, tá? Não se preocupem, vocês vão falar assim, não, mas é fácil, né? Desenho, praticamente, utilizamos figuras geométricas conhecidas, tá? Qual que são? Círculo, todo mundo conhece o que é um círculo. Quadrado, triângulo, retângulo, né? Losango, às vezes essas mais complexas, mais para arquiteto, tá? A gente que gosta de fazer uns desenhos mais complexos, mas para a gente que é mais parte civil, a gente usa mais quadrado, retângulo do que tudo. Só um exemplo aqui nessa peça aqui, ó. Como que um desenhista começaria a desenhar ela? Faria um retângulo, né? Só apagar aqui. A gente faria um retângulo, né? Vamos tentar fazer aqui para vocês. Eu desenharia um retângulo completo, né? Dando todo o perímetro dele aqui. Depois, o que ele faz? Ele vem aqui, ó, e apaga só essa parte, ó. Aí vocês já tiveram a noção que ficou esse contorno, ó. Ele apagou, depois ele vem e gera como se fosse um outro retângulo, porém ele não desenha essa parte aqui, ó, tá? E gera essa peça aqui. Então, ele vai fazendo isso, ó, faz um retângulo, depois ele chega aqui, apaga essa parte aqui, depois ele vem e faz um outro, né? Continuando aqui, um outro retângulo, que é meio difícil desenhar com esse negócio. Mas assim, enfim, a outra imagem, um outro retângulo, ó, para vocês verem, sempre, né, retângulo, aqui tem um furo passante nessa peça aqui, ele representou com um círculo, tá? Então são sempre essas figuras aí, muito conhecidas de todos nós, tá? Bem tranquilo. Então, aqui para vocês entenderem como é que é a projeção, né? Se eu estivesse segurando aqui esse cilindro, né, e eu fizesse uma vista que a gente tivesse, né, aqui é o símbolozinho do olho, tá? Como eu estivesse olhando aqui, ó, a gente veria no papel a representação de quê? De um retângulo, né? Se eu olhasse esse quadrado cúbico aqui, ó, a gente ia ver o quê? Também um retângulo lá na imagem dele, como se fosse a sombra, né? Imagine projeção como se fosse a sombra. Então, no desenho, muitas vezes uma vista só não é suficiente, a gente precisa gerar o quê? Duas vistas, né? Então, quando eu gero duas vistas, eu estou vendo aqui que ele é circular, né, numa vista superior, e estou vendo que ele é cilíndrico, ele tem essa altura aqui, né? No caso aqui já dá para a gente destacar, né, diferenciar as peças, ok? Na vista também é assim, tá? Só que eu estou usando um objeto bem simplesinho para a gente entender, tá bom? Então é isso, ó. A gente faz essas vistas, né, igual está aqui. Depois a gente rebate isso aqui, ó, e fica aqui, ó. Em cima essa vista, igual está aqui, ó. Embaixo a outra, ó. A gente rebateu aqui, ó. Como se virasse, né, 90 graus, está aqui, ok? Então, pegando mais uma pecinha aí para a gente familiarizar mais. Aí, como se a gente tivesse uma moeda aqui, ó, e ver-se a sombra dela lá na folha. Então, está aqui o círculo, ok? No caso do objeto um pouquinho mais complicadinho, ó, a gente fosse visualizar essa parte aqui, ó, aí está aqui a representação dela no papel. A gente não tem essa sensação de profundidade, né? Mas a gente entende que aqui é uma peça. No caso aqui, três vistas, né, que são largura, profundidade e altura. Então, a vista superior, que é essa daqui, ó, a gente veria aqui a vista superior. Uma vista frontal aqui, ó, seria essa, né, que é essa aqui, ó. E depois a gente teria essa outra vista direita aqui, ó, poderia ser essa vista. Mas é só para vocês entenderem que às vezes a gente olha um objeto, mas costuma não enxergar dessa forma aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho, depois vocês tentem praticar, tá bom? Então, no desenho, a gente desenha residências e edificações, são construções geralmente grandes, então ela não cabe na escala 1:1 no papel. Por isso que existe a escala, tá bom? Escala de projetos arquitetônicos, né, o desenho arquitetônico, geralmente a gente usa aí escala 1:100, 1:200, ou seja, 200 vezes reduzido, tá? 100 vezes reduzido. Mas é só para vocês entenderem, tá bom? Que o desenho arquitetônico, ele é reduzido, né? Muitas vezes para você tirar uma medida lá, usar uma régua convencional não vai funcionar, tá? Você tem que ter o escalímetro, que é esse objeto aqui, ó. Geralmente ele vem igual esse aqui, ó, escala 1:125, escala 1:75. Então, se o desenho está lá escrito embaixo dele, escala 1:75, aí você tem que ter o escalímetro adequado para estar lendo ele lá, tá bom?
Aqui, ó, só para a gente fechar a parte de representação, a gente tem as cotas, tá? Geralmente, começa assim, ó, a gente tem uma linha de chamada, quem tem um objeto, tá? Que está desenhado aqui, ó, esse contorno aqui. A gente puxa a linha de chamada, depois a gente tem a linha de cota, depois a gente tem as setas, né? E depois a gente tem a cota. A cota, na verdade, é só a dimensão, tá bom? É só o número que vai aparecer lá no seu desenho. Essa é a cota. O restante a gente entende, é a linha de chamada, é a linha que sai do objeto, que está fazendo a referência de onde a gente quer saber. Daqui até aqui, ok. Então, essa aqui é a linha de chamada, ok? Ah, eu quero saber quanto que é daqui até aqui. Então, essa linha que eu puxei aqui agora é a linha de chamada. Essa linha é a linha de cota. Aí depois a gente vem com as setas e depois com a cota propriamente dita. Aqui, ó. Lembra que eu falei que vocês que era muito fácil? Para desenhar um quarto desse aqui, a gente vem e desenha o que primeiro? Um retângulo, né? A parte interna. Depois a gente vem... A caneta não acompanha certinho não, tá, gente? Depois a gente vem aqui, ó, desenha um outro retângulo, aí, ó, já tá... Só para vocês entenderem, ó. Desenhou o quarto. Depois a gente vem apagando aqui, ó. Eu apago aqui e faço a janela. Apago aqui e faço a porta, ok? Então, basicamente, o desenho é feito dessa forma, tá bom? No desenho arquitetônico, a planta baixa tem a função de representar os ambientes sempre de forma projetada, tá? Onde ali são inseridas as cotas, né, que contêm as dimensões ou as medidas, além das divisões, sejam por portas, janelas, ok? Além disso, são indicados outros elementos, como o piso, bacias sanitárias, móveis, acessórios, enfim, qualquer objeto que tiver lá. Já a elevação, né, a parte de altura, tem como objetivo representar uma visão do interior ou exterior do edifício, podendo a gente representar o corte ou uma fachada, tá? Na elevação podemos compreender detalhes como a posição de janelas, né, onde é que fica localizadas as janelas, as portas, né, a altura, né, da parede. A gente conhece aí o pé direito, né, que é a altura de onde você está pisando, até a altura da parede final, beleza? Isso é o pé direito. As vistas laterais, temos também vista de fundo, juntamente com cortes, são tudo numerado, tá, gente? Então, corte AA está indicado na planta e tem um corte AA lá na fachada. A gente faz isso de forma assim, a gente facilitar o entendimento. Mas aí vamos, né, entender mais profundamente, a gente vê alguns exemplos ali, tá bom? A gente tem, tá até no material aí de estudo, as vistas elas têm que ser numeradas, senão a gente se perde. Essa vista 1 aqui, por exemplo, ó, vou fazer ela aqui primeiro de verde, ó. A gente está vendo a cobertura, então aqui seria uma planta de cobertura do telhado, ok? Essa vista 3 aqui, ó, seria essa vista aqui, ó. Essa aqui seria a vista 3. A gente está vendo aqui que tem uma janela, né? Aqui o telhado, beleza? Aqui está a frente, aqui está o fundo. Então, se eu aplicar outra vista aqui, ó, que é essa vista aqui da fachada, ok? Então, a gente está vendo a porta, a janela, porta, a janela. A gente não costuma representar no desenho dessa forma aqui, tá? Então, você vai ver sempre assim, fachada, essa lateral do lado de cá, ó, que é como se a gente estivesse vendo aqui, como que é o outro lado aqui dessa casinha, ela tem duas janelas, tá vendo? Já é diferente dessa, que só tem uma, né? Desse lado aqui, ó, beleza? E a gente tem a vista do fundo, ó, que não dá para ver aqui, que essa perspectiva aqui não dá para ver, mas a gente tem a vista do fundo que só tem uma porta. E aqui, só para representar como se fosse o embaixo, né, da casinha, né, a gente estaria olhando aqui dessa forma, tá? Só para vocês entenderem aí, já ir pegando como é que funciona essa questão das vistas, tá? Então, lá no desenho, aí vai ficar dessa forma. A gente vai ter a fachada, que é onde tem a parte que fica virada assim para a rua, né? É onde fachada vai ser sempre onde a pessoa está na rua e vai ver ali aquela edificação. A gente tem a fachada posterior, que geralmente é a vista de fundo, tá? Cobertura, né? Ou planta de cobertura, beleza? Que aqui são as telhas, né? Geralmente tem mais detalhes, a gente vai conhecer mais na frente. A gente vai devagarzinho conhecendo cada pedacinho, depois vocês vão ver um desenho mais completo, vocês vão ver que é muito fácil. A gente tem aqui a lateral direita, lateral esquerda, ok? Basicamente aquela casinha que a gente viu no slide anterior, ok? Então,
falando em planta, a gente sempre vai identificar isso, tá? A planta é como se eu pegasse uma mega faca virtual e cortasse ali, né, a casa. Então a gente vai ver até a altura de 1,5 m, tá? Tudo que tiver até 1,5 m a gente vai representar num corte ou numa vista, beleza? Ah, cortou nesse degrau aqui, ó. Então lá nessa planta a gente vai representar a escadinha subindo até esse degrau, ok? Tranquilo? Temos aí também aplicação de corte longitudinal e corte transversal. Longitudinal vai ser sempre o maior comprimento aí, né, da edificação, igual mostra aqui nessa casinha, tá? Então ele pegou, fez esse corte aqui. E aqui o corte transversal pega na largura da casinha, tá? Então aqui, ó, é mostrando como se a gente tivesse feito o corte, né? A gente separa, isso aqui a gente não vai demonstrar no papel, e isso aqui a gente projeta e vira uma vista, né? Geralmente no papel lá você vai ver a vista, né? O corte, a laje, né? Todas as representações de forma 2D. E costuma no desenho ter alguns detalhes, tá? Então aí o desenhista já puxa ali, né? Amplia mais e coloca os detalhes que ele quer mostrar. Beleza? Aqui, ó, só para vocês verem, uma planta mais completa, aqui é um desenho mais, tipo um desenho executivo, não tem tanta cota, tanta informação, mas para vocês verem, ó, formato da sala, né, um retângulo, esse formato do jardim, um outro retângulo, ok? Depois é que vão inserindo cotas, portas, janelas, aí o negócio vai ficando mais volumoso em questão de informação. Mas se olhando a planta de uma escola, basicamente você vai ver retângulos quadrados, ok? Círculos, né, que está a rosa dos ventos, né, que nos orienta com relação ao sol. Vamos falar disso mais na frente. Tá bom? E aqui um detalhe, né? Às vezes a pessoa vai construir um banheiro, está lá no projeto, então tem todas as informações. Está vendo a cota aí, ó? Todas as informações para ele estar construindo aquele banheiro. Então é para isso que o desenho serve. Então muitas vezes a gente projeta, desenvolve tudo no papel. Ah, não quero que fique com 90, não, quero que fique com 1 metro. Então vem aqui e coloca 1 metro. Vai mudar aqui no papel, apagar, chegar essa parede mais para cá, é mais fácil do que a gente ficar corrigindo lá na hora de executar, né? Então por isso projetar no papel é sempre mais importante. Então, aí vem aí, né, geração Y, novos recursos visuais. Então a gente tem hoje softwares que já geram imagens tridimensionais. Então a gente... e muitos arquitetos, né, que já projetam dessa forma, você já consegue ver a escola, né, com árvore aí depois de 30 anos de crescido e tudo, consegue ver de forma muito bacana. Mas mesmo assim, tá, gente, isso aqui é só para o cliente entender muitas vezes, né, às vezes não consegue ter a percepção do 2D, mas todo detalhamento de uma obra dessa é feita de forma 2D, tá bom? Então, temos o desenho. Temos também, né, além do desenho arquitetônico, temos o desenho topográfico. E esse desenho topográfico, ele abrange a representação das dimensões de altitudes do terreno, também demais informações, né, existentes ali do local, né, em volta da obra, que vai ser construída. Geralmente, o desenho ele é composto por planta baixa, né, ele representa as dimensões externas da edificação, né, para não ficar muito poluído o desenho, a gente só deixa ali as partes externas da edificação. Geralmente a gente visualiza mais quadrado, retângulo, igual eu falei com vocês, tá bom? Além disso, além do edifício, são representados, nesse projeto são representados o terreno, a calçada, onde é que tem vizinho, onde é que tem rua, né, ao entorno ali da obra. Esse desenho deve possuir legenda, né, com símbolos para facilitar ali quem é que vai estar, né, lendo o desenho. Todo o ambiente na qual a escola está situada. No desenho também teremos as informações dos equipamentos, né, por exemplo, onde é que tem poste, né, poste de luz, orelhão, onde é que tem hidrante, formas de acesso, ok? Onde é que vai ter escada, rampa, tranquilo? Vamos ver esse exemplo na lousa? Aqui está um exemplo de desenho topográfico. Aqui está a posição da escola, né, onde é que a escola vai ser construída. Então, são apagadas todas as cotas, ficam algumas informações aqui, né, de onde está. Mas você vê que praticamente não dá para ler. Mas basicamente é isso, ó, onde é que vai ter rua, né? Aqui a gente tem uma avenida. Aqui
não tem a simbologia, né? Por isso que é importante cada símbolo desse aqui é representado, mas provavelmente são árvores, vão ser plantadas aí. Aqui simboliza um talude, né? Um barranco, vamos dizer assim, para os leigos. Um talude é onde aqui pode ser mais baixo, aqui pode ser mais alto. Isso depende dessa cota aqui, que a gente indica a altitude de cada platô ou cada corte do terreno, tá? A rosa dos ventos, que é muito importante, nós vamos falar sobre isso. Vocês vão entender o porquê, tá? Então é isso, basicamente é um desenho que vai mostrar, abranger toda a região de onde vai estar situado o projeto da obra, para que possa ser feito, preparado todo o terreno para receber a obra, ok? E é feito esse levantamento também para quem for desenvolver o projeto ter uma noção de como que ele vai projetar essa obra também, né? Melhor utilização. Lembrando, aqui é só exemplo da legenda. Naquele projeto que a gente viu no slide anterior, a gente vê a legenda, tá? Às vezes tem um desenho de um pontinho desse lá, ó. Aí lá vai ser um ponto tá muito pequenininho aqui, mas aqui, ó, da árvore, beleza? Aquele símbolo que eu mencionei que poderia ser, onde é que tem uma lagoa, onde é que vai ter areia, ou seja, geralmente esses projetos, eles vêm muito assim identificados, tá? Então a pessoa que é só ter atenção, ler direitinho, vai conseguir compreender, tá? A gente vai ver mais um exemplo aqui que tem um aqui que dá para ilustrar, aqui ó. Então, a gente vê aqui ó, um símbolo, um banheiro, por exemplo, a gente vê aqui esse símbolo, aí você olha o projeto, pinça, coça cabelo, o que é isso? Aí você vai lá na legenda, ó, ah tá, isso aqui é um ralo sinfonado. Então, nesse banheiro vai ter que instalar esse ralo sinfonado aí para quando fizer a limpeza, a água escoar para ali e dali para a rede, né, de esgoto. Então, é sempre assim, todos esses objetos que vão estar desenhados, tanto no arquitetônico quanto no topográfico, todos eles têm que ter legenda, tá bom? Aí facilita para quem vai visualizar o projeto. Todo projeto deve possuir especificação técnica de acordo com a sua utilização. No projeto arquitetônico de uma escola não seria diferente, tá? Já que para a escola deve possuir assim, requisitos próprios para que a escola seja segura, confortável, né? Além de atender todos os seus objetivos educacionais, né? O MEC, né, o Ministério da Educação, ele tem essas recomendações técnicas específicas, né, no sentido de auxiliar, ok? Assim, existem algumas regras, né, para a escola, o que chamamos de especificação escolar. Portanto, devido ao nosso conteúdo ser muito rico e muito extenso, tá, gente? Não seria possível assim, a gente abordar tudo, tá? Nas nossas videoaulas. Mas assim, estudem os próximos tópicos, 3.4, 3.5, da página 54 até a página 62, tá bom? Agora vamos aprender sobre aspectos físicos, né, no ambiente escolar. Nas escolas, os projetos devem ser desenvolvidos com base nessas questões relativas, né, ao nível de ruídos, né, a questão do clima, insolação, né, e entre outros fatores, tá? Inclusive ventilação e iluminação. Por isso, é importante atentar para esses detalhes, né, de ventilação, para auxiliar o conforto térmico ali nos espaços escolares, principalmente na sala de aula. Porque lá é que os alunos ficam assim, a maior parte do tempo. Existem formas assim, de deixar os espaços internos com a sensação agradável assim, e boa luminosidade, tá? Nesse caso, assim, deve ser realizado o plantio de árvores, até mesmo assim, para melhorar a qualidade do ar. Assim, as escolas, né, antes de plantar essas árvores, ela tem que ser feita, de preferência, uma consulta aí com o engenheiro florestal, tá? Porque ele vai avaliar, dependendo do tipo da região, né, levando em conta principalmente se a região faz muito calor, se faz muito frio, ele pode escolher ali o tipo de árvore que vai ser plantada. Lembrando que a copa das árvores podem proteger o edifício e regular a temperatura dentro da sala de aula. Mas antes de sair plantando árvores, né, devemos seguir algumas orientações, como escolher esse tipo, né, igual eu falei, escolher o tipo de árvore junto com o engenheiro florestal, para que possa fornecer aquela sombra sem que as raízes possam afetar a estrutura da edificação, tá?
Plantar árvore, vocês plantar árvores assim, no material nosso descreve que a distância mínima ideal é de 9 metros entre o local de plantio da árvore e a distância da parede, tá? Para mais detalhes, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, certos e errados agora na lousa, beleza? Então, gente, temos aqui, ó, uma escola, né, com a árvore plantada na distância certa, tá vendo aqui, ó? Ela não compromete, tá? Então, a distância adequada, a copa aqui, ó, tá protegendo, você vê a sombra aqui, os alunos estudando, inclusive ao ar livre. E a gente vê aqui uma forma errada, ó. Aqui também, ó, só para você ver o certo, ó, uma árvore certinha, colocou aqui um canteiro para proteger, para não sair, as raízes não saírem estourando aqui o piso, né? Agora aqui a gente vê um negócio errado, ó. Cor de azul aqui, ó. A gente vê um negócio errado. Plantou a árvore coladinho na parede, ou seja, um tipo de árvore que cresce demais, né? Ela cresce muito para o alto, no caso, e tem pouca sombra. Olha essa aqui para vocês verem, ó. Uma árvore que cresceu, foi podando aqui devido à rede elétrica, a árvore fez uma curva aqui, ó, agora já vai prejudicar a escola, ok? Então tem que ter muito cuidado, ó. Esse aqui, ok, é o jeito correto. Aqui não faz isso não, tá, gente? Por isso que tem que ter muita cautela na hora de sair plantando árvore, tá? Aqui, ó, ventilação. O ar ele tem que entrar e sair dentro da sala. Ele não pode ficar preso assim não, ou totalmente sem, né, ventilação nenhuma, tá? Ou então o ar entrar por uma janela e tiver alguma forma dele sair por cima, tá? Mas a sala de aula não pode ficar 100% abafada, tá bom? Vamos falar agora sobre a insolação, né? O sol, ele colabora com a iluminação natural e com o fornecimento de calor para os espaços escolares. Por isso é importante fazer um planejamento desde o projeto. Aí é que entra aquela orientação das Rosa dos Ventos que eu falei com vocês lá nos outros projetos, né? Pois a orientação permite que o arquiteto ou o engenheiro possam definir a posição ideal para a construção da escola. Afinal, é muito ruim para o aluno, né, ter aquelas aulas à tarde, né, com o sol batendo na janela, a tarde inteira aquele sol, né, cozinhando lá na parte da tarde. Então, assim, mas a luz solar ela deve incidir nas salas de aula, deve incidir nas áreas de lazer de uma forma planejada, para que os ambientes sejam mais agradáveis, né, despertem as crianças, um interesse maior nas atividades e tal. Mas vamos ver só esse exemplo aí da Rosa dos Ventos para vocês terem essa noção, tá bom? Então, aqui está a questão da Rosa dos Ventos, tá, gente? Quem lembra aí a orientação aí, ó? Né, mão direita, leste, mão esquerda, oeste, está na frente, norte, atrás, sul, né? Por que é isso importante na hora de construir escola? No caso aqui, ó, a gente tem o sol do verão, o sol da primavera e o sol do inverno, né? O nosso globo terrestre ele dá uma pequena variação no eixo, né? Na rotação em relação ao sol. Então o que acontece? Esse aqui é o jeito correto, ó, de você construir uma escola, porque você vai colocar as janelas aqui, ó, né? Colocar as janelinhas aqui, então seja qualquer época do ano, né, que tiver, a incidência solar aqui vai ser mínima. Agora, se você construísse a escola no outro sentido, né, vamos dizer assim, construísse essa escola nesse sentido aqui, ó, vou tentar fazer um desenho rapidinho aqui, ó. Mas imagina aí, se a gente construísse a escola aqui ao inverso disso, colocasse as janelas aqui, ó, então o sol da manhã, né, o sol da manhã aqui, ó, ia bater nessas janelas aqui, o aluno da manhã ia sofrer com o sol na janela, e o aluno da tarde, né, o sol ia incidir aqui, ou seja, essa forma aqui totalmente errada, tá? Essa aqui tá corretíssima. Por quê? Qualquer estação do ano, as janelas que tiverem instaladas tanto de um lado quanto do outro, ela vai ter o mínimo de incidência solar, beleza? Isso é muito importante até mesmo na construção de casas, né, da nossa residência. Muita gente não olha isso antes de construir. Bom, pessoal, fim da nossa aula 1. Na próxima aula estaremos aprofundando mais sobre conhecimentos, né, de técnicas de construção, né, sempre aplicada à escola. Falaremos também sobre o papel de você, funcionário, né,
na parte de construção, conservação e manutenção das escolas, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.